que é um protozoário e o que é o vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Feminismo. Se você procurar no dicionário, encontrará a seguinte definição: doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Mas quais seriam os reais impactos dessa doutrina em nossa sociedade? Vamos começar entendendo como o movimento surgiu. Historicamente falando, o feminismo é um movimento social que surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra no século XIX. Depois, o movimento chegou aos Estados Unidos, no começo do século XX, e logo suas ideias dissiparam por todos os continentes. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Do ponto de vista dos direitos, é claro que mulheres e homens não têm direitos iguais. É claro que a sociedade que a gente vem chamando de patriarcal, que é a sociedade da dominação masculina, tem gente, aliás, que nem gosta mais de usar esse termo patriarcal. Eu acho que ainda vale a pena, porque ainda reflete um sistema, um todo, que é linguístico, que é prático, que é metafísico, que é epistemológico, que é terminológico e que define, afinal de contas, que os homens têm um lugar primário, as mulheres têm um lugar secundário, os homens têm um lugar essencial, as mulheres têm um lugar inessencial na ordem da cultura. Muitos direitos adquiridos pelas mulheres ao longo do tempo são reivindicados pelo movimento feminista. No Brasil, as mulheres só puderam entrar na universidade no fim do século XIX. O serviço público foi um privilégio masculino até 1917. Votar demorou ainda mais, um direito que estava lá no Código Civil de 1932 e foi confirmado 2 anos depois pela Assembleia Constituinte. A Constituição também regulamentou o trabalho feminino e a igualdade de salários com os homens, mas o direito não foi mantido na Carta de 1937. Até 1962, mulheres casadas eram consideradas incapazes, e foi só nesse ano que um estatuto mudou a situação. A palavra final sobre receber herança ou trabalhar já não era mais do marido. Com a chegada do anticoncepcional, a mulher ganhou mais controle do próprio corpo. Desde 68, a lei impede a discriminação nas contratações. Podemos ocupar as mesmas funções que os homens. Em 75, foi proibida a demissão de mulheres grávidas num período até 2 meses depois da licença maternidade. Na década de 80, o novo Código Civil estabeleceu a igualdade no casamento. Até então, somente eles tinham poder sobre os filhos. Em 1985, foram criados o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ligado ao Ministério da Justiça, e a primeira delegacia especializada. Em 88, a Constituição Federal aprovou licença maternidade de 4 meses, aposentadoria aos 60 anos de idade ou 30 de serviço e número ilimitado de divórcios. Opositores ao movimento pontuam que o feminismo pode ser até considerado prejudicial e que é uma militância política ligada à esquerda. Uma antifeminista conhecida é a deputada estadual Ana Campagnolo. Ela é autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, a primeira obra antifeminista produzida no Brasil. Você acha o movimento feminista inócuo ou você acha ele prejudicial? Prejudicial. Mas, os direitos que as mulheres conquistaram, os direitos civis que foram reconhecidos pelas mulheres, eles poderiam e foram, na verdade, reconhecidos sem o auxílio do movimento feminista. Exemplo do direito ao voto. O que o movimento feminista fez? Não. Passeata. Isso levou alguém a voto? Não. Vale pontuar que a etimologia do termo feminismo não é oposta ao termo machismo, sendo o machismo uma construção social que promove a opressão contra as mulheres. Já no caso do feminismo, a suposta busca pela igualdade de gêneros. Nos últimos dias, um episódio classificado como machista aconteceu na CPI da Covid, que é uma comissão parlamentar de inquérito em andamento que investiga supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal durante a pandemia da Covid no Brasil.
No episódio, a médica imunologista Anice Yamaguchi foi ouvida pela comissão. E durante seu depoimento, a médica foi interrogada e atrapalhada diversas vezes pelo senador Otto Alencar. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... A senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tenho que colocar o meu repúdio a essa situação em que estou colocada ali, dentro de um gabinete de exceção. Eu estou me sentindo aqui bastante agredida nesse sentido, porque eu estou como colaboradora eventual de várias ações, de uma relação direta com a situação clínica dos nossos pacientes, e eu gostaria de ter, portanto, senador, a necessária avaliação com relação a essa posição. Então, para mim, nesse momento, é bastante importante que o governo é um só, o país é um só, nós precisamos estar nos relacionando entre os diversos partidos a partir de uma coerência e um conjunto de ações. Então, eu não acho que a gente possa ser colocado como alguém que atrapalha uma situação quando a gente está trabalhando cientificamente, tecnicamente para a evolução dos conhecimentos. A médica Yamaguchi é uma das grandes defensoras do uso da cloroquina e do tratamento precoce, sendo que ambos ainda estão sendo debatidos por não ter eficácia comprovada contra a Covid-19. O ponto é que, indiferente qual seja o posicionamento da médica, ela foi hostilizada em um ambiente onde havia sido convidada a integrar. A profissional da saúde foi criticada e interrompida por um senador que não tem o mesmo conhecimento específico que ela, como médica, possui. Outra situação que evidenciou o machismo e que também ocorreu na CPI da Covid teve participação a ex-secretária de Saúde Luana Araújo, que durante sua fala critica a falta de mulheres na comissão. Eu olho aqui, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma senadora. Isso para mim é muito grave. Para mim, como mulher, é bastante grave. Mas, enfim, eu fico feliz e eu gostaria de que, se alguma coisa positiva consiga sair desse momento, de que a gente precisa dar condições para as meninas chegarem aonde elas quiserem. Conhecerem as histórias positivas de mulheres na ciência e entenderem que a gente tem muita coisa para contribuir. Personalidades famosas foram em defesa da médica e receberam críticas pelas redes sociais, como foi o caso da atriz Juliana Paes. Juliana classificou o episódio ocorrido com Yamaguchi como um show de horrores, mas sofreu críticas até mesmo pelas chamadas integrantes do movimento feminista. Situação bem diferente do que aconteceu com a jovem Su Tonani, figurinista da Rede Globo, que acusou José Maier de assédio sexual. Na época, dezenas de atrizes da emissora saíram em defesa de Su, usando o slogan "mexeu com uma, mexeu com todas". Que, na verdade, essa cultura onde coloca o homem tendo essa liberdade é como se fosse, que a gente chama de machismo, né? É como se fosse a água de um aquário onde todos nós somos peixes. Então, a gente também está vulnerável a tudo isso. Eu também faço essas brincadeiras. Eu também tenho que me educar e pensar. Porque você fere vidas e pessoas podem nunca mais conseguir se recuperar por causa disso. O caso da doutora Anice Yamaguchi não foi abraçada pelo movimento feminista, mesmo sendo classificada como episódio de machismo pela grande mídia.
A questão que fica é se ela não foi acolhida devido ao fato de defender uma pauta classificada como de direita. Mas e para você? O feminismo é um movimento de luta pelas mulheres ou apenas uma militância política?